Amor, misericórdia e compaixão. São palavras que a gente usa bastante, palavras que a gente vê aparecer em diferentes traduções do texto bíblico, palavras que às vezes a gente considera como sinônimos, mas que cada uma delas tem um acréscimo diferente para compreendermos o amor de Deus no seu significado. Dá para dizer que amor, misericórdia e compaixão são três faces da nossa maneira de tentar entender a grandeza de Deus na nossa vida. Amor, na nossa língua, vem do latim, que é amor mesmo. Difícil de definir, né? Difícil de delimitar. Alguns filósofos, pensadores já tentaram definir o amor como um sentido de ausência, quase como uma saudade de alguém que a gente reconhece que precisa profundamente para se sentir completo, para se sentir pleno. Amor, na linguagem do Novo Testamento, se traduz em três palavras diferentes, lá em grego. Se manifesta como o amor filia, que tem a ver com amizade, amor fraternal, amor entre irmãos e familiares. Tem a palavra eros, né? O amor sexual, o amor entre marido e mulher, o amor que faz nos sentir completos também de corpo e de alma. Mas tem uma palavra em especial que é agape ou ágape, que fala do amor de Deus. É amor que se entrega completamente, que se doa sem esperar algo em troca. É o amor que às vezes é traduzido até por caridade e é o dom maior, o fundamento de toda a nossa vida com Deus. Misericórdia. Tem duas palavrinhas que a compõem no latim e que vêm para o português. Misere, que é miséria e sofrimento, e cardia, que é coração. Tem a ver com a gente ter o coração voltado para o sofrimento do outro, ou até tentar sentir no nosso coração o que o outro sente. É o ato de socorrer, de perdoar. Em Lucas 6,36, Jesus diz: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. E compaixão, quase de fato sinônimo de misericórdia, tem também duas palavrinhas, compaixão, sentir junto com o outro. Mas é claro, tem várias palavras na Bíblia que são traduzidas por compaixão. No Novo Testamento, em especial, tem uma palavrinha, splachnizomai. O pastor tentando falar grego sem conseguir. Um sentimento profundo de empatia que leva a pessoa a agir. Tem uma outra palavra, eleos, que se refere a você sentir profundamente misericórdia e compaixão. A primeira palavrinha que a gente citou, inclusive, tem aquela ideia de você sentir nas entranhas, sentir por dentro algo que te move em direção ao que o outro está sentindo. Daí vem simpatia, daí vem empatia, né? Simpatia, sentir com o outro, empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Em Marcos 6,34 diz que quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor, e então ele começou a ensinar muitas coisas. Na nossa tradução aqui na linguagem de hoje se simplificou, teve pena, né? Mas não é só pena, é compaixão realmente, é sentir profundamente dentro de si o que aquelas outras pessoas sentiam como ausência na vida delas. Amor, misericórdia e compaixão são virtudes que a gente só encontra totalmente em Deus. Amar completamente desinteressadamente é um ato que só Deus é capaz de realizar, porque o nosso amor parece que está sempre limitado ao esperar algo em troca. Por mais que a gente diga que não, a gente espera gestos de reconhecimento, a gente espera ações de gratidão. No entanto, Deus nos amou quando ainda éramos inimigos, afastados dele, e sem poder esperar de nós nenhum gesto em troca, Ele nos chamou pelo Evangelho, Ele nos iluminou com o Espírito Santo, Ele nos trouxe de volta a si e ainda age dentro de nós para que nas nossas lutas internas a gente consiga produzir algum fruto de amor em relação ao próximo. Somente Deus é capaz de empatia completa, de compadecer-se completamente,
E ele fez isso através de Jesus, se tornando um de nós. Nós até tentamos sentir o que o outro sente, ou fazer com que o outro entenda o que nós sentimos, mas a nossa comunicação sempre é imperfeita, né? Nós nunca conseguimos realmente entender o outro. Mas Deus nos entende, nos conhece profundamente, sonda o nosso coração e se fez um de nós em Cristo para enfrentar na prática as dificuldades que nós enfrentamos. Isso é importante já de cara pensarmos se a gente quer olhar para os textos de hoje, que falam sobre amar ao próximo como você ama você mesmo, que trazem o exemplo lá dos Colossenses, sendo aperfeiçoados no amor e conhecendo assim a Cristo, e que traz a parábola do bom samaritano. Se pensarmos, por exemplo, em como aquele mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, a gente já vê uma confusão a respeito do que é herança, o que é presente e o que é a natureza do amor de Deus. Ele diz o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Você faz algo para receber uma herança? Se a herança é presente, né? Não é mérito. Mas nós estamos tão acostumados ao mundo que julga as pessoas pelo mérito ou por um suposto mérito que a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus como presente. E aí a dificuldade daquele homem, no fundo ele queria pegar Jesus em contradição, mas ele também queria delimitar numa caixinha o amor. Como se eu pudesse ouvir de alguém a quem eu devo amar e quando amar ou quando não amar. O amor de Deus não tem limites. A sua misericórdia dura para sempre. E aí quando o homem, tentando se desculpar, depois de ser lembrado a respeito da lei, diz quem é o meu próximo, Jesus conta uma história em que os limites do amor são ultrapassados. Os limites do que aquele homem, intérprete da lei judeu, imaginava ser o amor possível. O amor que ele imaginava ser possível era o amor pelo seu semelhante, por alguém que cria nas mesmas coisas que ele cria, por alguém que tinha as mesmas práticas de fé e de vida que ele tinha, por alguém que era do seu povo e se identificava com o seu jeito de agir, com o seu jeito de pensar e de viver. Mas pensar que um samaritano seja colocado como exemplo do amor maior era algo que talvez até ofendesse os ouvidos daquele mestre da lei. Afinal de contas, os samaritanos eram vistos pelos judeus como um povo inferior, um povo mestiço, um povo cheio de confusão até na sua religiosidade, mesclada com tradições pagãs. E de repente, quando perguntado sobre quem é o próximo, Jesus o confronta com um samaritano, que ajuda e reconhece valor naquele que está caído, mesmo que ele seja judeu. Enquanto um sacerdote tinha passado e um levita tinha passado, Jesus lembra aquele homem que o texto de Levítico parece que não estava na cabeça do sacerdote e do levita, quando diz ame o seu próximo como a você mesmo. E Jesus mostra para além de simplesmente apontar para o amor humano mostrado por um samaritano. Jesus está dizendo algo que nós precisamos lembrar também com outro olhar para essa parábola. Bom só existe um. Foi isso que Jesus diz ao jovem rico quando pergunta a mesma coisa, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que me chamas de bom, diz Jesus? Bom só existe um. Quem é o bom samaritano por excelência? Jesus. Quem é o homem caído? Nós. Quem é que veio ao nosso encontro, nos carregou, cuidou das nossas feridas, pagou o preço necessário e ainda disse, eu vou voltar? Jesus. Se a gente olha com esse olhar, essa parábola, a gente também ganha um novo olhar sobre a nossa incapacidade de ser amorosos, misericordiosos e compassivos, e sobre como a gente precisa se abastecer do amor, da misericórdia e da compaixão de Deus, para aí sim produzir bons frutos, os frutos que Ele espera. A bondade não está em nós. Por mais que as pessoas no mundo queiram dizer isso, a bondade não está no coração humano. Do coração humano brota todo tipo de maldade, todo tipo de pecado, todo tipo de egoísmo. A bondade que nós procuramos para viver se encontra em Jesus. E nós não confiamos então na nossa própria força de vontade, nos nossos méritos para sermos bons nesse mundo. Não.
Do ponto de vista da fé em Cristo, não existe essa história de meritocracia. Pode existir para outras finalidades aí, se cada um quiser acreditar nisso, mas do ponto de vista da fé, não. Deus quebra totalmente essa relação. Deus quebra totalmente essa expectativa. O amor de Deus não se limita. E o amor de Deus é o amor justamente que vem ao encontro daquele que não merece. Amor é para quem não merece. Perdão é para quem não merece. E aí começa a olhar a maneira como a gente fala sobre amor e perdão, né? Como a gente se equivoca tantas vezes, né? Eu digo, eu vou perdoar se a pessoa mostrar que está arrependido. Então eu estou dando perdão para quem eu acho que merece. Não é por aí. Claro que a gente espera num compromisso de vida que as pessoas para andar conosco sejam dignas da nossa confiança. De novo, a gente espera uma reconstrução a partir do perdão. Mas o ato de perdoar não é condicionado pelo mérito da pessoa a quem a gente está olhando. O ato de perdoar é motivado por quê? Porque Cristo me perdoou primeiro. Então eu simplesmente perdoo. E depois eu oro, espero e quero confiar de que a pessoa vai mudar. Mas primeiro eu perdoo. Os nossos atos de amor e de misericórdia. Por que eu vou ajudar alguém? Porque eu acho que se eu ajudar essa pessoa, ela vai começar a mudar de vida, ela vai melhorar. É isso? Então a sua vontade de ajudar está fundamentada numa confiança de que essa pessoa tem a capacidade de mudar e melhorar. É isso? É assim que Jesus olha? Ele quer que a gente saia dessa caixinha e ultrapasse esse limite. Claro, a gente quer confiar que as pessoas sim podem melhorar e a gente quer ajudá-las para isso, mas essa não é a razão pela qual a gente quer ser misericordioso e compassivo com as pessoas e socorrê-las nas suas dificuldades. A gente socorre porque nós fomos socorridos primeiro por Cristo. A gente ama porque nós fomos amados por Deus. A gente doa e oferta porque Ele já nos deu tudo. E não esperando que isso vá ser usado pela pessoa de maneira que a gente depois possa ver frutos naquilo que a gente fez. Isso é uma tentação tão grande, sabe, da gente condicionar o nosso amor e o nosso perdão, que isso vem às vezes até sobre o pastor, o ministro da palavra. Eu me pego de vez em quando, e Gildênia sabe disso porque escuta o meu chororô, falando, poxa, a gente vai, a gente visita, a gente conversa, e depois a pessoa se afasta. A gente fala, a gente ajuda, a gente socorre e depois a pessoa não anda junto. Tal pessoa eu não vou ajudar mais. Tal pessoa eu não vou atender mais. Tal pessoa, só se ela vier agora me procurar. Gildênia sabe que eu repito isso várias vezes e às vezes ela até concorda comigo. Mas a gente está errado. A gente está errado quando pensa assim. Por quê? Porque aí a gente está pensando em retribuição. A gente está pensando em condicionar o nosso amor ao mérito da pessoa. Isso é desafiador para a gente romper. E é algo que eu digo de todo o coração. E eu não consigo romper. É só quando Cristo deixa que eu caia no chão ou que eu até enfrente a lama do meu pecado para Ele me levantar de volta e dizer, tá vendo? Se for por essa lógica aí, eu também não vou te ajudar mais. Eu também não vou te atender mais. Eu também não vou agir em você com o meu Espírito Santo para você pregar, para ajudar, porque você não merece também, cara. É assim que a gente tem que encarar o nosso relacionamento com Deus. Com toda a humildade, reconhecer que Ele se compadeceu de nós quando nós não merecíamos. Que Ele se tornou um de nós quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Que Ele nos resgatou dando a sua vida e que nós contamos entre aqueles a quem Ele se refere quando diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não era só aqueles que estavam ali crucificando e gritando e sorrindo e zombando. Nós fazemos parte desse povo que não sabe o que faz. De verdade, a gente não sabe. Mas nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas através de nós, não cremos? E isso é amor, misericórdia e compaixão. Não é uma ação nossa, mas é algo que Deus faz através de nós. Jesus viu a nossa miséria e a sentiu no seu coração. Misericórdia. Ele se aproximou de nós e com ações de amor veio ao nosso encontro, se compadeceu de nós, cuidou de nós como aquele samaritano com azeite e vinho nas feridas, com palavras e sacramentos para nos trazer de volta a si e para nos fortalecer. Ele nos trouxe a uma hospedaria, a sua igreja.
onde nós somos cuidados e um dia Ele vai voltar para completar todas as coisas. Tenhamos fé nisso. Enquanto isso, Ele continua a nos cuidar com o seu amor e com o Espírito Santo que Ele nos deu. Jesus não passou do outro lado da estrada, Ele não ignorou a nossa dor, Ele se aproximou, e não porque a gente merecesse, mas porque Ele escolheu nos amar. E Ele pode produzir frutos de amor em nós, quanto mais a gente estiver próximo desse amor que Ele nos deu. O apóstolo Paulo diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do poder das trevas que ainda vivem no nosso coração e quer cada vez mais renovar isso com seu amor e com seu perdão. Nós não fazemos nada para ser salvos. Nós fazemos muito porque já fomos salvos. E esse mandamento de Jesus continua a ecoar no nosso coração, continua a nos desafiar. Como o povo de Israel foi desafiado, deixar as sobras da colheita, não querer tudo para nós, se alegrar com o que outros possam ter, não explorar os trabalhadores, mas ajudar aqueles que precisam, não ter um olhar superior para com os estrangeiros ou com aqueles que são diferentes de nós e vivem em nossa terra, não humilhar as pessoas com deficiência e não colocar nada que as atrapalhe, pelo contrário, ajudar, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É Jesus quem nos liberta do egoísmo pela grandeza e caráter ilimitado do seu amor. É Ele que nos socorre quando nós estamos feridos. Tem misericórdia de mim, Senhor, diz o Salmo 41. Sara minha alma, porque eu pequei contra Ti. Nós reconhecemos a nossa dependência da misericórdia de Deus e assim Ele opera no nosso coração pelo amor de Cristo. Você foi amado por Deus, agora ame. Você recebeu misericórdia, agora seja misericordioso. Você foi alvo da compaixão ilimitada de Cristo, agora se compadeça. Experimente fazer isso sem limites, sem condicionantes. E você vai ver que essa fé vai frutificar no seu coração e vai santificar a Deus todos os seus dias. Queria convidar vocês a um breve momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus para concluir esse momento. Senhor, Tu nos amaste quando ainda éramos pecadores perdidos. Teu Filho nos socorreu quando ainda estávamos caídos à beira do caminho. Ensina-nos por Teu Espírito a viver com o mesmo amor, misericórdia e compaixão com que nós fomos alcançados. Que nossa fé em Cristo se traduza em gestos concretos de cuidado uns pelos outros e por todos os que encontrarmos no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.